Flamengo deste ano é melhor do que 2019? Debate pegando fogo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O pessoal do programa SBT Esportes lançou o debate sobre as coincidências de 2019 se repetindo esse ano. Com isso, o torcedor fica otimista para o restante da temporada. Líder no Brasileiro e classificado às quartas de final da Libertadores da América. Será que o nosso Mengão vai conseguir repetir 2019? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Sem mais, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. O elenco do Flamengo tá de folga nessa data FIFA. Tá todo mundo de folga, menos a gente, hein, Venê? Se representa sexta. Muito bem, mas os flamenguistas estão satisfeitos com o time que é líder do Brasileirão. Além disso, muitos já começaram lá no X, né, o antigo Twitter, Venê Casagrande, começaram as comparações com o desempenho de 2019. Aí o que o Flávio Nick fez? Preparou uma reportagem sobre essas coincidências do Flamengo. Gente... A última vez que eu fiz esse negócio de coincidência, deu muito certo. Continua. Deu certo? Deu. Eu comparei 95 com 2023. Passei o ano todinho comparando. Entendi. Mastiga chiclete, não sei o quê, não sei o quê. Isso aí não atrapalha nada o desempenho. É igual falar que o show do intervalo no jogo de domingo atrapalhou Não, mas o desempenho. eu não tô falando de desempenho, tô Não falando vai de forças atrapalhar. sobrenaturais. Acontece. Entendeu? Não é desempenho. E não é negócio de oba. Não é isso. Meu negócio é outro. Negócio da superstição, entendeu? Qual é o próximo jogo do Flamengo no Maracanã? No Maracanã, não sei de cabeça. O próximo é o Juventude. O próximo é Alfredo Juventude Jaconi. fora de casa. Fora de Lá casa. não tem festa. Não, lá O não. Flamengo vai ganhar. Não sei. No Maracanã? Não sei. Rodou, VT. Esse negócio de festa. Me chama pra próxima, Benê. Eu vi que teve sorriso maroto. Teve, show, foi ó. igual Alexandre Pires. Ó, eu Rodou. sambei tudo. É mesmo? Chamaram? Tô falando. Ô, Bruno, tu é flamenguista, mas eu me amarro na tua, cara. Pô. Roda, VT. O torcedor rubro-negro se enche de otimismo ao ver semelhanças no desempenho do time desse ano com o da temporada super vitoriosa de 2019. Será que a de 2025 também vai ser? Acho que se manter no ritmo que tá, dá pra levar os dois. Só não baixar a cabeça e achar que tá brincando, não. É pra jogar mesmo. O time tá bem compactado, as peças já estão se encaixando, vai dar tudo certo. São muitas coincidências entre os times do Jorge Jesus e o do Felipe Luiz. Para começar, em 2019, a essa altura da temporada, o Flamengo já estava eliminado da Copa do Brasil, era o líder do Campeonato Brasileiro e seguia vivo na Libertadores, exatamente como se encontra agora. 2025 já começou com uma coincidência com 2019. O Flamengo derrotou o Botafogo por 3-1 na final da Supercopa do Brasil, com 2 gols do Bruno Henrique. Em janeiro de 2019, na estreia do atacante, o Flamengo também venceu o rival com 2 gols do BH. No Brasileiro de 19, o Flamengo fez 6 gols em um time de camisa verde, o Goiás. Esse ano, marcou 6 sobre outro alviverde, o Juventude. Ainda no Brasileiro, o time fechou o primeiro turno com mais de 40 pontos nas 2 temporadas. Fora de campo, outra coincidência. Em 2019, o funkeiro Pose do Rodo, ícone da torcida, também tinha sido preso. Há 6 anos, o Flamengo contratou, no meio da temporada, Felipe Luiz, um catarinense que passou pelo Chelsea e vestiu a camisa 21, assim como Jorginho. Na Libertadores são várias semelhanças. A LDU também caiu no grupo do Flamengo, que terminou com 3 times empatados, como em 2025. O Internacional, mais uma vez, foi o adversário eliminado nas oitavas de final. O River Plate pode ser o rival da grande decisão desse ano, que está marcada justamente para Lima, palco do bicampeonato. Será que o desfecho também vai se repetir? Com o Flamengo faturando a Libertadores e o Brasileiro? Já ganhamos, sem dúvida. Esses títulos aí são nossos. Demos mole de perder a Copa do Brasil, mas eu te garanto que a Libertadores e o Campeonato Brasileirão a gente vai levar com facilidade. Cadê o sorriso dele, de
DJ Careca, bota uma música pra ele. Ele tá feliz, Lucas Pedrosa. Tem direito a festa, show do intervalo, é isso. Manda um abraço pro Pose. É líder, tamo junto, Pose, é isso. Gostei da música do Arrasca que ele fez, ele meteu a música pro Arrascaeta. Ah, ele fez uma música? Gostei, muito boa. É, e aí ele foi preso em 2019 e em 2025. É, isso aí Tava na matéria. É o que estão relatando. A matéria é coincidência. Aconteceu? Aconteceu. É uma coincidência. Não é? Ô, Pose, então o Mengão campeão de novo. Ele vai falar, valeu a pena, pô. Oh, meu Deus do céu. Sou fã dele, sou fã. Vamos olhar aqui, gente, as janelas. Essa janela do Flamengo, e eu falo aqui, já tem alguns anos aqui nesse programa com vocês dois. Sim. Nada é mais importante no futebol brasileiro hoje, pelo calendário, pelo respiro que se precisa, como a segunda janela. Se a gente for olhar os times que se movimentaram bem na segunda janela nos últimos 4 anos do futebol brasileiro, foram times que tocaram em taças. E essa segunda janela do Flamengo, ela foi muito boa. Vamos relembrar aqui, foram 5 reforços. Emerson Royal, Saul, Carrascal, Samuel Lino e Jorginho. O clube aí negociou 7 atletas, aí a gente está falando atletas saindo. Wesley, Gerson, Vitor Hugo, o goleiro Lucas Furtado, o meia Matheus Gonçalves e os atacantes Lohan e Chola do Sub-20. Eles ainda foram campeões mundiais Sub-20 antes de irem embora. Apesar das janelas das principais da Europa já se encerraram ontem, há outras possibilidades de transferência. E aí esse período foi muito agressivo e, aliás, foi a maior agressividade do Flamengo no mercado na história. Foram 277 milhões de reais, Vene Casagrande. Bom, Fernandi, e assim, apesar do alto valor investido, se você analisar as contratações, o Jorginho, teoricamente, veio de graça. O Flamengo só negociou salário e luvas. Saul veio de graça. O Flamengo só negociou salário e luvas. Quando eu falo de graça, só para o pessoal de casa entender, o Flamengo não precisou pagar nenhum outro clube para fazer essa contratação. Tal como aconteceu com Carrascal, por exemplo, 12 milhões de euros. Emerson Royal, 9 milhões de euros. Então, aí, é só para o povo de casa entender. Foram contratações extremamente importantes. Jorginho caiu como uma luva. Sim. Titular absoluto desde o primeiro jogo e numa disputa de Mundial de Clubes. O Saul demorou ali cerca de 2, 3 jogos. Para mim, hoje ele é titular ao lado do Jorginho ali, os dois volantes. Na verdade, ele só demorou para colocar ele ali como dupla do Jorginho. Exatamente, acho que demorou por conta disso. Vocês até pediram aqui no programa. Pelo menos o Felipe Luiz deu o braço a torcer rapidamente e hoje o Saul é titular ao lado do Jorginho, na minha visão. Samuel Lino, maior investimento na história do Flamengo, mas investimento que para mim vai valer super a pena no futuro. Inclusive o jogador já foi até convocado para a seleção brasileira. 22 milhões de euros, como disse o próprio Felipe Luiz, foi um valor barato pago por esse jogador, que também chegou muito bem. Então foi uma janela agressiva do Flamengo no ponto de vista valor financeiro, mas na minha concepção super assertiva. Inclusive eu coloco o Jorginho aí uma das melhores contratações do futebol brasileiro na temporada. Top 3 com certeza. A forma como ele chegou, a forma como ele muda o time do Flamengo, meio de campo do Flamengo, uma das melhores contratações, sem sombra de dúvidas. Então o Flamengo fez contratações assertivas. Isso não quer dizer que o Flamengo irá conquistar títulos. É óbvio que isso ajuda bastante. O elenco do Flamengo, para mim, é o melhor elenco, muita gente debate, para mim é o melhor elenco de 2019 para cá, sem sombra de dúvidas. O que o Felipe Luiz tem à disposição dele é uma seleção. E é dessa forma que ele aproveita muito bem. Tanto é que a gente está vendo o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. Flamengo na Libertadores da América está muito bem também. Foi eliminado da Copa do Brasil, muita gente critica, mas querendo ou não, foi eliminado nos pênaltis. Ou seja, poderia ter passado de fase mesmo priorizando as 2 competições anteriores que eu mencionei aqui, o Brasileiro e a Libertadores. Então, são contratações impactantes, assertivas, o que não quer dizer que o Flamengo conquistará títulos. É óbvio que dá uma possibilidade muito maior ao técnico Felipe Luiz. Vai ser difícil porque desses 11 vai ter muita gente que ficou de fora. Na rodada passada foi a mesma coisa, muita gente boa, que tinha feito notas muito altas, também ficou fora. Então, as últimas rodadas antes da parada para a data FIFA foram muito equilibradas. Eu tenho pelo menos 3 nomes para cada posição. Rapaz, repito o que eu falei no bloco anterior.
Senhor André Donk, lá no fundo, ó, levante a mãozinha lá, Donk, ó. Chegou aqui, eu cheguei cedo porque era meu rodízio hoje, ele já tava no computador lá, não sei o que, deixa eu ver quem é, deixa eu ver não sei o que. Chegou às 5 da manhã, foi isso? Não, é cedo. Você trancou a pasta do Bola de Prata, né? Porque ele tava fuçando nos arquivos aí da empresa, tá? Eles hackeiam. Mas é o Donk vai colar, ele nunca colou na vida. Era pasta pra lá, pasta pra cá. São métodos legais que eu tenho pra tentar adivinhar. Vamos lá, Ricardinho, o show é seu, vai. Não, peraí, a gente tem que palpitar aqui no time dele. Não, mas ele vai fazer o... Vamos lá, vamos um a um aqui dos 11 jogadores. Eu quero saber o seguinte, só um volante... Isso, nessa rodada, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, um volante, 3 meias. Eu tava pensando assim, 4 meias. Não pode. A gente tem um limitador, no máximo de 3 jogadores por posição do meio de campo para frente. Então a gente pode ter de 1 a 3 volantes, de 1 a 3 meias e de 1 a 3 atacantes. E aí, esses 6 jogadores que compõem o meio de campo e ataque, eles vão ter no mínimo 1, no máximo 3 jogadores por posição. Dessa vez, então, 2 meias. 3. 3 meias. Um volante, 3 meias e 2 atacantes. Sim. Tá. Meia, essa Vamos lá. Tá cheio. Quem quer começar? No gol, acho que todo mundo vai no mesmo. Acho que é no Volpe, Meu candidato é o Thiago Volpe. Fez gol. Porque ele fez o gol. E 2 defesas... Mas o Hugo Souza foi muito bem na rodada. E o Jandrei também. O Hugo tomou gol. Vamos lá. Mas é o Thiago Volpe, né? O Thiago Volpe também tomou gol. Aliás, falhou no gol. Mas ele fez e é um peso muito maior pro goleiro fazer um gol, né? Não, o meu nome é Thiago Volpe, mas quero deixar aqui registrados Hugo Souza e Jandrei. O Hugo Souza fez defesas normais, não? Os 3 foram os primeiros colocados da posição, tá? Mas o melhor foi o Thiago Volpe. Acho que aí é barbado. Fez um gol e, além de tudo, beleza, falhou no gol do Flamengo, mas foi um dos goleiros que mais fez defesas em grandes chances dos rivais. Não, foram 2 pelo menos, ou 3. As do Hugo Souza não foram tão difíceis. Não, teve umas que foram. A segunda foi... Teve algumas defesas difíceis, mas o Thiago Volpe foi um dos goleiros que mais teve defesas difíceis. O Hugo Souza não tomou gol, né? Não, tomou. Não, tomou. De pênalti. Exato. O Jandrei que passou em 0. Vamos lá. O Jandrei não tomou gol, não fez mais defesas em grandes chances do que o Thiago Volpe. O Thiago Volpe fez mais do que ele. Ele fez mais defesas, o Jandrei, no geral. Mas em grandes chances, quem fez mais defesas nesses 3 jogadores foi o Thiago Volpe. E, além de tudo, marcou um gol. Isso para o goleiro com certeza vai contar mais, porque está fora do comum, está fora da regra. Não, fora da regra não, fora do que a gente está acostumado a ver. É um peso maior, né? Costuma ser regra, exato. Maior. Então, beleza. Vamos lá. Então, Thiago Volpe, o melhor goleiro da rodada. Agora, lateral direito. Quero ouvir os companheiros. Eu tenho 3 nomes aqui, mas estou na dúvida. Vai me dar uma dica aí, Eugênio. Eu fui muito impactado Minha dica é assistência. Eu fiquei muito impactado pela atuação defensiva do Grêmio. Então, minha linha defensiva, eu coloquei o Marcos Rocha. É um nome da minha lista aqui, mas não vai ser o meu escolhido. Prof, tem algum escolhido? O motivado Vitinho, do Botafogo? Eu ia com o Vitinho do Botafogo. Eu tô entre Puma Rodrigues... E Reginaldo do Juventude, porque deram assistências. Isso conta, não conta, Ricardo? Conta, mas não é nenhum deles. Nenhum deles? Não. Vocês não chegaram no nome certo. Não. O William do Cruzeiro. Vem muito bem defensivamente contra o São Paulo. Bem tomou gol. No caso, isso daí vai contar muito mais para o goleiro. O jogo sem sofrer gol vai contar muito mais para o goleiro, mas isso também ajuda os jogadores de linha. Mas no caso, defensivamente, muito seguro, o William, ele que foi o vencedor na temporada passada do Bola de Prata e, de novo, muito bem na temporada. É um dos candidatos esse ano a ser o melhor lateral direito do campeonato. Derrubou na rodada foi o William. Ele adora quando derruba a gente. Ele gosta. Ele fica feliz. Então, isso é para provar que não é só gol e assistência. Tá? Então, o William, no caso, não fez o gol, não deu assistência, porque o gol foi de falta do Matheus Pereira. Então, com isso, não é nem gol nem assistência dele. Então, como não é gol nem assistência, já bota um para mim de zagueiro aí, que é o Noriega. Esse para mim, esse também tava. Esse Noriega é monstruoso. O Grêmio Noriega muito bem na estreia dele pelo Grêmio, primeiro jogo com a camisa tricolor. Então, um dos representantes da zaga, mais um aqui na zaga do Grêmio contra o Flamengo, o Thiago Volpe e o Noriega. O outro zagueiro. Então, Gustavo Henrique, eu pensei. Porque o gol não é dele, mas ele teve uma atuação muito sólida e a participação dele no gol tem que ser... Foi bem. Exatamente, é isso aí, Dom. Ele? Gustavo Henrique não fez o gol oficialmente, porque o gol foi dado contra o Piquerez, mas
esteve envolvido no gol. Não participou diretamente, porque é gol contra, mas esteve envolvido no gol do Palmeiras, do Corinthians contra o Palmeiras. Então, o Gustavo Henrique é o nosso segundo melhor zagueiro. Lateral esquerdo agora. Reinaldo. Reinaldo é o meu nome principal, mas também tenho aqui lembranças para Marlon, que a defesa o Marlon também foi. E o René do Fluminense. Vocês estão... Olha, o lateral não está muito bem com vocês. Olha lá, hein? Bruno Pacheco do Fortaleza fez assistência também. Bruno Pacheco. Exato. Então, o Bruno Pacheco é um dos... assim, o Fortaleza muito mal no campeonato, mas individualmente foi muito bem. Uma assistência no gol na derrota para o Inter. No gol do Fortaleza, ele deu assistência. Então, com isso, nesse caso, ao contrário do lateral direito, entrou um jogador que participou de um gol na rodada. Tá difícil. Deu assistência. Essa rodada é muito complicada, tá? Deu assistência para um gol que não teve peso no resultado. O algoritmo conta isso? Conta. O algoritmo ele vai beneficiar os jogadores que tiveram participações em gol, que garantiram vitória, empate, mas nesse caso, a nota individual do analista foi melhor para ele do que o algoritmo. Tá bom, vai. Então vamos lá. Pesaram a mão pro Bruno. Tá bom, vai. Ajudaram o Bruno Pacheco. Agora só um volante. Só um é difícil. Um volante? Eu tenho aqui o Danilo do Botafogo. Fez gol, o Newton também. Foi muito bem contra o Flamengo também. Não sei se é um deles. Eu coloquei o Danilo aqui. Eu acho que é o Danilo. É um deles. É o Danilo. É o Danilo. Fez o gol, um golaço, um dos golaços de fora da área do Botafogo na rodada. Chegando. Exatamente. Então, o Danilo, o Newton também muito bem, também fez gol. Também jogador de meio de campo do Botafogo, que também fez gol. Sim, mas que jogou menos tempo, né? Não sei se isso ajuda ou atrapalha. Isso ajudaria, porque fez gol em menos tempo. Um desses meias aí é o Arrasca. Ou não? Eu iria no Nuno Moreira. O Nuno Moreira, pra mim, é gol certo. E assistência e grande atuação, eu acho que além Alan dos Patrick números. também. O Alan Patrick. Então, Nuno Moreira. Nuno Moreira, Alan Patrick. Aí tem uma... Não é o Arrasca é um nome... Tem o Lucas Lima, que fez gol e assistência também. Tem. Isso é verdade. Matheus Pereira, Savarino. 3 meias. Esse daqui é um meia. Oi. Já foi. Passou, Matheus Pereira. Falei da vitória. Falei do Matheus Pereira. Tinha mencionado. O Touch O Arrasca joga vôlei, Você passou perto aí. Pois é, ele fez o gol da vitória. Isso conta muito pra ele. 1-0. Eu acabei encostando aqui. A ajuda do Alan Franco. Traguei a surpresa. Vamos lá, agora 2 atacantes. Vou usar até o que você falou, hein? Fez o gol da vitória. Eric. Golaço. Pelo golaço. O Eric, sim. Verrete, o outro? Olha, o Verrete era meu palpite. Carlos Eduardo, Mirassol? Vamos lá, tá faltando um time que goleou na rodada. Verdade. Então, Carlos Eduardo, Chico Mirassol. da Silva. Chico da Costa. Da Costa. Chico da Costa, não. Posso? Pode. Negueba. Negueba, Também fez um que gol. foi muito distribuído, né? Sim, isso... Todo mundo fez um. Aconteceu com o Flamengo na rodada passada no 8-0, quando o time tem muitos jogadores distribuídos... Eu ia falar do Guanais, botaram antes do Vasco. O Flamengo teve jogadores muito concentrados contra o Vitória no 8-0, né? Então, quando os jogadores são mais distribuídos, acaba que a gente não tem pontuações muito altas dos jogadores. O Nuno foi o melhor da rodada. O Nuno foi o melhor da rodada, do Vasco, um gol e uma assistência, e o melhor treinador, obviamente, Rafael Guanais, do Mirassol, 5-1 no Bahia. Então, esse é o nosso time da rodada. Muita gente, obviamente, ficou de fora, mas é porque a gente só pode colocar 11 jogadores no time da rodada. E aí... O Ricardo, 9 times colocaram jogadores. Sim. Isso daí é fato raro. O Grêmio foi o único que... O Grêmio e o Cruzeiro foram os únicos que repetiram o jogador. No caso, o Grêmio que empatou fora de casa com o Flamengo, que é um ótimo resultado, e o Cruzeiro que venceu o São Paulo, que no Campeonato Brasileiro tem tido uma sequência muito forte. Então, isso também, logicamente, vai ajudar muito os jogadores do Cruzeiro a entrar no time da rodada. E aí, para fechar, amigos, eu trago também para vocês como é que tá a nossa parcial do Seleção do Campeonato, que é sempre muito bom. Essa aí é a cada mês só que você revela, né? Não, vamos lá. O Leão pediu para trazer aqui. Daqui a pouco ele some com essa tela aí. Aí é o time do campeonato, então o Walter no gol. A gente tem o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. O time mal, mas ele bem no campeonato. A gente tem o Léo Ortiz, do Flamengo. Eu tô aqui sem óculos e não tô chegando, desculpa, gente. Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Luciano Juba, do Bahia, Marlon Freitas, do Botafogo, Alan Patrick, Arrascaeta, que é o melhor jogador do campeonato, o Matheus Pereira, do Cruzeiro, Caio Jorge e Pedro. E aí tem a polêmica sobre o Arrascaeta ser o melhor jogador do campeonato e não o Caio Jorge, mas o Arrascaeta em menos jogos tem números muito positivos e isso conta muito a favor dele, porque a média vai ser melhor para ele.
Gostaram Felipe da Luiz, o seleção? técnico. É muito boa. Muito boa. Muito é, o Felipe Luiz de técnico, muito bom. Essa é Por a aí seleção. mesmo. Mas tá muita diferença do Arrasca pro Caio? Tá um pouquinho, porque essa questão de jogos, o número de jogos interfere muito, né? O Arrascaeta tem menos jogos do que o Caio Jorge. O Caio Jorge, por exemplo, contra o São Paulo, não fez gol, não deu assistência. Isso vai piorar muito a nota dele, porque ele é cobrado por fazer isso, por fazer gol. Algo que me chama a atenção, a melhor defesa do campeonato tem só um nome até aqui, né? A seleção está muito distribuída, né? Entre aspas, isso é bem legal. Eu digo porque, assim, é um time que tomou 10 gols, 9 gols. 10. 10, né? Mas, por exemplo, é que assim, aqui na lateral direita, Outros números teoricamente... contam também, né? Claro. Sim, teoricamente seria o Wesley, mas o Wesley não disputa mais a bola de prata, tá? Porque saiu do campeonato, não vai completar. Mesmo que ele tivesse o mínimo de jogos, ele não disputaria mais, porque o jogador saiu do campeonato, ele sai da briga pelo bola de prata. Então, mas o Wesley nem teria o mínimo de jogos para chegar até o fim com a nota dele. Mas, teoricamente, seria o Wesley. O Léo Pereira é o terceiro melhor zagueiro. Então tá na briga. Então tá muito próximo. E o Rossi também é o segundo melhor goleiro. Então é isso. Né? Agora, lateral esquerdo, a gente tem no Flamengo a troca constante de laterais, o que pode até prejudicar E o Juba tá jogando muito. Individualmente para um deles. E o Juba é um dos melhores jogadores do campeonato. E eu acho que acontece como aconteceu na rodada com o Mirassol, que fez 5-1, só que não teve um jogador assim que tenha brilhado mais do que os outros. Foi muito bem... A coletividade dificulta o cara a entrar no prêmio individual. E acho que essa coletividade tá pegando pro Palmeiras, né? Sim. Nenhum jogador do Palmeiras. Não tem nenhum, cara. Isso chama bem atenção pra mim. E o do Palmeiras, assim, de verdade, nesse momento, tem poucos jogadores brigando pelo prêmio. Assim, o melhor, mais próximo seria o Giai, que até 2 rodadas atrás era o melhor lateral direito do campeonato, só que ele já está em terceiro lugar, ele foi ultrapassado pelo William do Cruzeiro. Nesse momento, Paulo Henrique e o William estão dividindo a primeira posição. O Paulo Henrique é pela 4ª casa decimal. O Giai próximo, mas não é só o terceiro colocado. O Flaco não vem se recuperando? É isso que eu ia falar, o Flaco e o Vitor. Flaco vem... E o Vitor Roque? Os dois vêm se recuperando, mas o começo de campeonato deles é muito fraco. Faltam gols também, né, Ricardo? Para atacante, eu acho, né, principalmente. Assim, eles estão jogando bem... Sim. Mas... Recentemente, o problema todo é o começo de campeonato e é sempre bom a gente lembrar que o Bola de Prata o prêmio não é pelas últimas rodadas, é pelo campeonato. Então a gente está na 22ª rodada, a primeira rodada e a 38ª tem o mesmo peso. Então, o Vitor Roque e o Flaco Lopes começaram mal o ano, a temporada do Palmeiras, foram muito prejudicados por isso no prêmio. Acho muito difícil os dois brigarem pelo prêmio esse ano, muito difícil. Vai ter que continuar nessa toada, porque assim, cada jogo que eles não vão bem, conta muito contra eles. Porque agora eles têm que jogar todo o jogo bem. O Pedro, por exemplo, ele teve alguns jogos ruins naquela fase complicada, com a briga com o Felipe Luiz, mas o Pedro, ele, mesmo com toda aquela confusão, ele estava fazendo gol, estava jogando bem, ficou fora do time e isso talvez tenha sido bom para ele. Porque ele fica fora do time e não joga, não perde ponto. Então, o Pedro fez 3 gols. Jogos, exatamente, o Pedro joga pouco e quando joga, joga muito. O Arrascaeta não é um dos jogadores com mais jogos no campeonato, mas quando joga, joga muito. Então, com isso, o Vitor Roque e o Flaco Lopes jogam muito e no começo do campeonato jogaram pouco. E lembrando, eles jogam pouco, como você está dizendo, mas dentro do mínimo aceitável para entrar no prêmio, né? Só para a galera que está em casa também tem chance, não estou dizendo que não vão ganhar, mas eles têm que correr atrás eu tô do falando prejuízo. Assim, você fala do Arrasca e do Pedro que, entre aspas, jogaram menos, mas dentro do limite para estar para estar elegido. Não, só para a galera que está em casa não falar, pô, mas estão jogando. Não, tá dentro do... Não, o que eu disse que jogaram poucos jogos é só para ficar muito claro. Comparado a, por exemplo, Caio Jorge, que tem jogado quase todas as rodadas do Cruzeiro. Se não me engano, faltou só um jogo do Cruzeiro nessa temporada. O próprio Léo Ortiz, que tem jogado bastante. O Alan Patrick, que praticamente todos os jogos joga com o Inter. Então, assim, o Flamengo ainda tem um jogo por fazer, que está atrasado. Então, com isso, é lógico que a gente tem que lembrar que isso tudo é um caldeirão de informações, de coisas que vão influenciar para a gente chegar nesse resultado final. Então, por enquanto, esses são os 11 jogadores. Pode ser que sejam os 11 no final do campeonato, como pode ser que nenhum dos 11 esteja ao final do campeonato entre os melhores do campeonato. Não sei, faltam 16 rodadas ainda. Muita coisa. Então, tem muita coisa para acontecer pela frente, mas essas são é só o retrato, a fotografia de 22 rodadas. E ele não vai mostrar isso aí até
29ª. Quando chega dali no final, ele esconde isso aí. Uma pasta que nem o Mickey sabe qual é a senha. Tchau, Ricardo. Obrigado, viu? Foi um prazer. Valeu. Bom dia. Ponto final nesse bloco. Valeu. Esse foi o Prêmio ESPN Bola de Prata. O Flamengo viveu um dia agitado em 2 de setembro de 2025, marcado por movimentações no mercado da bola, repercussões do último jogo e convocações de seus principais jogadores para a data FIFA. A notícia que mais repercutiu foi a situação envolvendo o atacante Marcos Leonardo. O clube carioca chegou a monitorar de perto a situação do jogador, mas se retirou oficialmente da disputa. A negociação se afunilou entre São Paulo e Atlético, com o time paulista levando vantagem por já ter um acordo verbal com o staff do atleta. Ainda assim, havia rumores de que o Atlético tentaria atravessar o negócio nos momentos finais da janela. A expectativa era de que a definição ocorresse até o fim do dia, já que o mercado brasileiro se encerrava justamente nesta terça-feira. No entanto, apesar da desistência por Marcos Leonardo, havia a possibilidade de o Flamengo fazer algum movimento de última hora. Entre torcedores e comentaristas, surgiram rumores sobre uma possível surpresa na reta final da janela, especialmente após uma publicação inusitada de um perfil que relacionava o horóscopo ao futebol. Segundo a previsão, a presença de Urano em destaque no mapa astral do clube indicaria que algo grande e inesperado poderia acontecer até o fechamento do mercado. A especulação ganhou força nas redes sociais, mas até o momento nenhuma negociação bombástica foi confirmada pelo clube. Enquanto o noticiário fervia fora das 4 linhas, as repercussões do empate contra o Grêmio, no último domingo, ainda ecoavam entre torcedores e especialistas. O jogo terminou em 1-1 no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem foi bastante criticada, especialmente pela marcação do pênalti que originou o gol gremista. Parte da imprensa considerou a decisão controversa, enquanto outros analisaram que o Flamengo pecou mais pela falta de criatividade ofensiva do que pela interferência externa. O comentarista Eric Faria apontou que Mano Menezes, técnico do Grêmio, conseguiu anular a proposta de jogo de Filipe Luís. Para ele, o ex-treinador da seleção brasileira foi uma verdadeira criptonita para o técnico rubro-negro. O time gaúcho marcou forte, congestionou o meio-campo e impediu que o Flamengo explorasse os lados do campo, como vinha sendo habitual. Com isso, o empate acabou sendo justo, mas também serviu como alerta para ajustes táticos visando a reta final do campeonato. Além das questões táticas, o dia 2 de setembro foi marcado pela apresentação de jogadores do Flamengo às suas seleções nacionais. Arrascaeta, Matias Vinha e Guilhermo Varela se apresentaram à seleção uruguaia para os últimos compromissos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Celeste Olímpica está muito próxima de garantir a vaga direta para o Mundial e, com um simples empate na próxima partida, pode carimbar sua classificação. Esses 3 jogadores se juntaram a outros representantes do Flamengo convocados para seleções nacionais nesta data FIFA. Samuel Lino foi chamado para a seleção brasileira após se destacar com a camisa rubro-negra nas últimas partidas. Plata, representando o Equador, e Carrascal, convocado pela Colômbia, completam a lista de 6 jogadores do elenco principal do Flamengo que estarão a serviço de seus países nos próximos dias. A ausência desses atletas deve impactar a escalação de Filipe Luís nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. A convocação de Samuel Lino, em especial, foi muito comemorada pela torcida. Contratado em julho por cerca de 22 milhões de euros, o jogador se tornou o reforço mais caro da história do Flamengo. Com apenas algumas partidas disputadas, Lino já mostrou seu valor. Foi destaque na vitória por 8-0 contra o Vitória, com 2 gols e 3 assistências, em uma atuação que encantou até os mais críticos. Filipe Luís, em entrevista recente, chegou a afirmar que o atacante vale o dobro ou o triplo do que foi pago por ele. A janela de transferências do Bizancio de Flamengo, que se encerrava justamente neste 2 de setembro, também foi motivo de debate. A torcida se dividiu entre elogios e críticas. Parte considerou que o elenco ficou mais equilibrado e com boas peças de reposição. Outros lamentaram a falta de reforços de maior impacto, especialmente no setor defensivo. Emerson Royal, lateral direito contratado junto ao Milan, foi uma
das principais aquisições, além da chegada de reforços pontuais vindos do futebol sul-americano. O clube ainda negociava, nos bastidores, a venda do jovem Lohan ao CSKA Moscou, com as tratativas em estágio avançado. Fora de campo, o Flamengo manteve sua estrutura administrativa ativa. Em relação à construção do novo estádio, os estudos seguem em ritmo acelerado. O terreno na região do Gasômetro, em São Cristóvão, já foi desapropriado e a parceria com a empresa Arena Events Place Venues avança na fase de projeto executivo. A previsão de inauguração segue marcada para 15 de novembro de 2029. O estádio é visto como uma prioridade estratégica para os próximos anos, visando maior independência financeira e autonomia nas operações. Outra notícia importante foi o acordo fechado entre o Flamengo e a família de Christian Ismério, um dos jovens mortos no incêndio no Ninho do Urubu em 2019. A indenização foi finalmente acertada, encerrando uma longa disputa judicial. O gesto foi bem recebido pela opinião pública, que há anos cobrava uma resolução mais sensível por parte do clube. No quesito financeiro, o Flamengo continua com uma estrutura sólida. Os contratos de patrocínio com grandes marcas como Adidas, Pixbet, Shopee, Mercado Livre, Banco BRB e Assist Card garantem estabilidade econômica. O contrato com a Adidas, em especial, é um dos mais vantajosos do futebol brasileiro, com garantias mínimas e possibilidade de faturamento superior a 100 milhões diários por ano, dependendo do desempenho nas vendas de produtos licenciados. No aspecto esportivo, o Flamengo segue vivo nas principais competições da temporada. Após uma primeira fase sólida na Libertadores, o time se classificou em segundo lugar no grupo e garantiu vaga nas oitavas de final. No Campeonato Brasileiro, o time está entre os primeiros colocados, brigando ponto a ponto na parte de cima da tabela. Apesar da eliminação precoce na Copa do Brasil para o Atlético MG, nos pênaltis, a temporada ainda promete ser vitoriosa. Individualmente, Bruno Henrique segue quebrando recordes. Ele se tornou o maior vencedor de títulos da história do Flamengo, com 14 conquistas, empatado com Arrascaeta. Também atingiu a marca de 100 gols com a camisa rubro-negra e ultrapassou os 300 jogos pelo clube. Pedro, por sua vez, superou uma grave lesão no joelho sofrida em setembro de 2024 e voltou com tudo. Já marcou gols decisivos no Brasileirão e foi artilheiro do Campeonato Carioca, mesmo tendo ficado de fora por boa parte do ano anterior. Por fim, o dia 2 de setembro foi também marcado por uma pesquisa de opinião junto à torcida. Diversos portais e perfis nas redes sociais promoveram enquetes perguntando se os torcedores ficaram satisfeitos com a janela de transferências. As respostas mostraram um cenário dividido. Enquanto uns aprovaram o planejamento, destacando a permanência de jogadores importantes e a chegada de reforços pontuais, outros reclamaram da ausência de contratações de maior peso, sobretudo no meio-campo e na zaga. Assim, o dia terminou com um misto de ansiedade, reflexão e otimismo. A expectativa agora se volta para os próximos jogos do Brasileirão, para os duelos da Libertadores que se aproximam e principalmente para a atuação dos jogadores do Flamengo nas seleções durante a data FIFA. Com um elenco forte, estrutura sólida e um torcedor exigente, o Flamengo segue sendo protagonista absoluto no futebol brasileiro em 2025.